A Contemporarte nasceu em 2014, do misto da minha visão empreendedora e paixão pela arte contemporânea nacional, sobretudo a cearense. Nascemos como galeria online, no intuito de acessibilizar a arte cearense para um público cada vez mais exigente e bem informado. Hoje, queremos ser também uma marca que promove, discute, fomenta e aproxima do público de Fortaleza a arte contemporânea. Pretendemos trabalhar em prol de uma nova geração de colecionadores, assim como atender os mais experientes, oferecendo obras com real valor artístico, de nomes estabelecidos no cenário e uma nova safra promissora de artistas. Isso aqui são peninhas de quê? Galinha da Angola. Olha só que ótimo. A gente pode chamar de capote. Eu não me considero estilista, né? Eu me considero mais um designer, né? Que atua em diversas plataformas. Né? Para mim, o corpo e é uma superfície, né? É um meio. Que está destinada à performance, a andar. O corpo é mídia, né? A gente usa o corpo para expressão. E eu quero ressaltar que esse vestido aqui é de uma coleção que eu adoro, né? Das vampiras. É, das vampiras. Essa vampira aqui foi super tatuada, né? Teve um secto. Isso. É uma ligação que eu tenho um pouco com a publicidade, o meu trabalho como designer também, na parte de vestimenta, é muito ligada à questão pop, porque o meu trabalho com artes plásticas, né, e de certa forma a mais tradicional, ele é mais clássico, né, a técnica clássica. Aí é onde eu experimento cores e coloco um pouco desse lado meu kit mesmo Você faz isso na coisa do estilismo como designer, você faz estampas, você faz desenhos. Mas o interessante é ressaltar que ele sabe fazer, né? Você domina a técnica tradicional da pintura, não é isso? E tem os trabalhos com a copiar, por exemplo, né? Eu adoro essa frase do Antônio Martins Filho, que ele disse que a gente tem que ser universal pelo regional. E no caso do Sérgio Gurgel, assim, com esse fenótipo dele aqui, essa roupa, você que produziu essa roupa, como você definiria, por exemplo, o seu traje? Eu acho que é um capote intergaláctico. O capote, ele já vem com padronagem. Isso. Então um estampa interessante. Ele facilita muito pra gente. Ele é reticulado, né? Exatamente. Ele é gráfico, que eu adoro. Agora, falando dessa tua história da inspiração nas idosas. Ele coloca assim a idosa de uma forma que para ele é lindo. A gente vê o trabalho do Sérgio e sente aquela fagulha a fagulha do gênio, como eu chamo. Eu acho que essa relação que eu tenho com as idosas, né, com essas pessoas, suas tias, com as minhas tias, é porque eu nasci já numa família de pessoas, por exemplo, meu pai casou com 40 anos e eu era neto único, filho único. Todo único, olha. Tudo único. Então, assim, meus tios já tinham uma certa idade. Eu convivia, por meu pai trabalhar muito, né? Eu vivia muito dentro do ateliê da minha tia, que era estilista de noivas, né? Fazia sob encomenda. Aí essa minha tia, que tinha esse ateliê, ela também dominava algumas coisas, como pintura, né? Ela já tinha trabalhado com pintura, tinha telas no ateliê dela. E eu, menino ali, menino levado. Não, menino caviloso. Acabei que ela começou a me entregar material de desenho, né? Enquanto ela bordava, cortava tecidos, né? E tudo. Eu vi no Instagram da Contemporarte um objeto que é uma mala antiga, né? Com a figura de uma idosa, de uma mulher idosa, muito bonita, muito bem. Ali uma pintura a óleo. Tem uma lógica, tem uma crônica assim de vida, né? Que
a minha formação, o meu trabalho eu considero autobiográfico, né? É a minha relação com esses personagens, né? Não é uma ficção, né? Mas também não é uma coisa real, uma coisa meio que romântica. Como eu vivia dentro dessa casa dos anos 40, trancado no meio daqueles objetos intocados há muito tempo, então várias aventuras minhas eram dentro de gavetas, dentro de guarda-roupas. Então assim, ali era onde eu conseguia, digamos que, ler certas histórias, construir narrativas com aqueles objetos que eu via dentro, né? Era uma brincadeira para mim, né? Eu divertia observando e eu me sentia fora da minha época. E o acervo da sua E o acervo, e eu via aquilo como recados, como histórias. Era onde eu encontrava essas pessoas, né? Então assim, o objeto para mim, ele traça uma narrativa, ele tem resquícios. Hoje eu interfiro no objeto, né? Ele, digamos, geralmente eu olho o objeto, ele me chama, né? Praticamente eu vejo assim como um objeto animado e não inanimado. Digamos, você encontra uma xícara, você sabe que sei lá onde foi que aquela pessoa mais bebia, se era do lado esquerdo ou direito, aquilo ali me inspira e chama um trabalho, né? O que eu aprendia na escola sobre o que era cultura, e nos livros também, sobre o que era cultura nordestina, sobre o que era tradição nordestina, às vezes eu me via perdido, porque eu saía na rua e eu não via aquilo nitidamente. Eu buscava muitos os arquétipos assim, desses personagens nordestinos, não encontrava, né? E de repente eu comecei a ver pessoas que me interessavam, né? É tipo aquele buraco negro que tem no meio de uma certa, no status quo, uma normalidade, existe aqueles buracos negros que mostram, né, assim, um certo desequilíbrio. E a Copiara pode ser o umbigo do mundo e não Milão. Não foi o que a gente conversou? Eu acredito. Eu acredito piamente. Ela era dona de um hotel lá em Acopiara, né? Então assim, mas ela nunca saía lá de Acopiara. Então assim, ela foi, pra mim, ela é uma pessoa que parou no tempo. Eu me identifico com ela, nesse sentido de viver. Eu via passando na rua, e ela sempre muito calada, muito segura, né? E eu percebia que ela não estava ali, ela vivia no outro tempo. Ela se veste até hoje com isso, e ela tem um cuidado com isso. Mas para ela aquilo é um luto. Ela vive em luto pelo marido. Eu gostei pelo fato de ter essa liberdade, de não ser obras extremamente comerciais, né? E essa coragem assim, de fazer esse trabalho cuidadoso, né? De ter essa densidade artística que é necessária, né? E não apelar para essa história que você fala. E ficar no decorativismo. No retiniano. Estou até feliz porque eu andei pesquisando algumas redes de alguns arquitetos, eles já estão ultrapassando aquela bobagem, aquela coisa da obra combinar com o sofá. E você tem uma série que eu vi no Contemporarte sobre com os detalhes das galinhas e o que é que isso assim, o que é que te motivou a fazer? Toda casa que se chega, né, no sertão, as pessoas, oi, tudo bem, que saudade, vou matar uma galinha pra você. Né? Então aquilo era normal pra mim, até eu perceber o quanto aquilo era de certa forma rico de significados, né? Também. Das suas séries de idosas que você fez, né? As idosas fragilizadas, porque uma pessoa sem roupa, ela fica muito fragilizada, né? Elas fazem parte de um grupo, né? Fazem parte de uma vivência dentro de uma cidade ou dentro de uma situação, e que elas são pessoas objeto, né? Pessoas que decoram assim um ambiente, ou que destoam do ambiente. Por exemplo, quando passava a Madalena Cintura Fina e todo mundo estava aqui,
reunido na calçada e olha a Madalena cintura fina. Mudava o fluxo da... muda o fluxo. E eu acho que é mais ou menos o que acontece com essas personagens que eu trabalho. E a gente usa o corpo para passar. Usa o corpo, respeitando sempre a si mesmo, né, e aos outros. Eu acho que você pode fazer quase tudo. A questão das rugas, né, da pele. Também eu sempre vi nas rugas sinais e códigos de uma história, de um conto. Mas assim, você virou vegan depois disso? Não. Eu adorei a conversa. Eu queria parabenizar assim, as pessoas envolvidas, parabéns aos envolvidos. E por que a gente não faz uma homenagem àquela, para finalizar, aquela Alice Lara, né? Que tem uma obra linda na galeria, no espaço do escritório da galeria, que é uma pintura, e a gente poderia até incluir também ela como um signo interferindo aqui na nossa conversa. Vamos fazer para finalizar? Então pronto, agora.